Glória a Deus, a paz do Senhor, meus queridos amados irmãos. Aqui é o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. E nesta manhã de domingo eu quero pedir licença para entrar aí na sua casa, para que juntos a gente possa meditar aqui na palavra de Deus. Aleluia. Estou alguns dias aí sem fazer live, as mensagens, mas hoje, eu quero aqui trazer uma palavra do Senhor, aleluia, para os nossos corações, para que a gente possa crescer na graça, no conhecimento do Senhor, aleluia, porque nós precisamos de Deus, aleluia. E Deus me deu uma palavra que se encontra no Evangelho, aleluia, de Mateus, que é sobre o cego Bartimeu. É uma mensagem bem batida, dentro das congregações, bem batida como? É bem pregada, muitas das vezes pessoas, é muito conhecida pelos irmãos, porque vai falar de um cego, que foi curado, aqui em Mateus dá-se o nome, dele, que é Bartimeu, aleluia. Mas no Evangelho de Marcos e Lucas não tem um nome, Em outra passagem declara que são dois, que são dois cegos, mas apenas um. Ali a Escritura ela nos relata o nome desse cego. Mas antes, meus queridos, vamos orar, pedir a Deus a graça, o Espírito Santo para falar, que nos dê entendimento da sua palavra, o que Deus tem para nós nesta manhã, amém? Louvado seja Deus. Já é um domingo, um domingo abençoado por Deus aqui em Fortaleza. A chuva estiou agora um pouquinho, mas está chovendo bem forte. Pela manhã choveu bem bastante, Estiou agora, neste momento, Louvado seja Deus. E a gente vai aqui trazer uma palavra do Senhor para o nosso crescimento espiritual. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha me ajudar, venha Espírito Santo, falar ao meu coração, assim como o Senhor tem falado, e falar ao coração de cada ouvinte, de cada pessoa que irá ouvir, Senhor, esta mensagem através deste vídeo, ó Pai, a qual será colocado no YouTube. Senhor, fala ao coração, edifica, gera fé no coração desta pessoa que está fraca na fé, desanimada, sem esperança, que através da Tua palavra, Senhor, que é vida, que transforma e liberta, pessoas venham ser, meu Pai, se fortalecer, tenha a sua fé revigorada, venha ter esperança, ânimo, confiar no Senhor, sabendo que é o Senhor quem realiza todas as coisas, Senhor. Abençoa cada vida em nome de Jesus. Amém, meus queridos, amados irmãos? Glórias e glórias e glórias a Deus. Aleluia. Vamos ler aqui a palavra a qual nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Ela se encontra aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 16, capítulo 10, no verso 46 e vai até os 52. Diz assim a palavra do nosso Deus. Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estava deixando a cidade. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiram severamente para que se calassem, contudo, ele gritava ainda mais:
Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando a capa para o lado, e um só salto colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Raboni, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Veja que aqui em Marcos relata que Jesus ele estava deixando a cidade de Jericó e um homem, filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, e estava, diz a palavra, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Em outra passagem, é possível, que Bartimeu, aqui em Marcos 10, no verso 47, tenha sido curado entre a velha Jericó, Essa velha Jericó era uma cidade cananeia, E a nova Jericó, que era uma cidade que foi construída por Herodes, Havia recentemente terminado essa cidade. Então, alguns historiadores dizem que foi entre a velha e a nova Jericó. Mateus, ele relata que os dois cegos foram curados, Mateus 20 e 30 relata 2 cegos. É provável também que um deles tenha falado de forma mais incisiva, destacando-se, suplicando o favor, de ambos, e por isso Marcos e Lucas ele não relata os 2 cegos, mas relata apenas um. Veja, um cego que ouve, porque ele não enxergava, ele ouve que Jesus de Nazaré estava passando ali. Agora ele ouve por quê? Porque a multidão com certeza estava em alvoroço. Então ele vê, ele percebe, ele tem essa percepção que algo estava acontecendo. E talvez ele ouviu o nome de Jesus. Então, dentro do coração deste cego, a palavra de Deus não relata o tempo a qual este homem estava cego, Mas diz que ele estava ali à beira do caminho, era filho de Bartimeu, e ele vivia pedindo uma esmola. Este homem, meu querido, amado irmão, como cego, ele não tinha mais a possibilidade de ganhar o seu pão de cada dia, de levar o sustento à sua família, se assim ele tivesse esposa, filho, por conta de que ele era cego, pois agora ele estava vivendo em uma condição precária, à beira do caminho, pedindo esmola, ajuda aos transeuntes que ali passavam.
pedindo um trocado a um e a outro. Aquele homem estava em uma situação de humilhação, porque ele tinha que, para sobreviver, ele tinha que estar pedindo ajuda às pessoas. Um trocado, talvez, como a gente vê aí em muitas ruas, quando estamos caminhando, alguém com a vasilha no chão e pedindo ajuda, esperando que eu e você talvez coloquemos ali uma moeda, alguns centavos, alguns reais. Assim era a vida de Bartimeu, à beira do caminho. E como Bartimeu, cego, um homem que precisava talvez de ajuda de alguém para se locomover, para ir de um lugar para outro, ele agora, cego, precisando de ajuda para poder se manter, sobreviver em uma vida de humilhação. Mas este homem então ouve que Jesus estava ali. Agora, como Bartimeu sabia que Jesus curava? Ora, com certeza ele ouviu relatos das maravilhas, das curas que Jesus de Nazaré estava fazendo, tinha feito. E talvez Bartimeu, por não andar em todos os lugares, talvez estivesse apenas esperando uma oportunidade, quem sabe, de Jesus passar por ali, aonde ele estava localizado. E aconteceu o provável ou o improvável. Jesus passa saindo de Jericó, entre a Jericó nova e velha, estava ali Bartimeu, com a sua capa de cego, pedindo ajuda, um trocado a alguém que passasse. E nem todos eram recíprocos ao seu pedido. Mas agora passou um homem totalmente diferente, a qual Bartimeu, ele não suplica, ele não pede uma moeda, um trocado, uma ajuda, mas ele começa a clamar e pedir a Deus, a Jesus, Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. Talvez Bartimeu não enfatizasse tanto isso quando ele pedia ajuda, esmola, mas agora ele estava diante de um homem que realizava o impossível. Um homem que curava aleijado, que ressuscitava morto. Um homem que multiplicava pães para a multidão. Um homem que andava sobre as águas. Um homem que dava ordem ao mar, ao vento, e o mar e o vento se acalmava. Bartimeu não perde tempo. Com certeza ele ouviu, já tinha ouvido falar de Jesus, e ele não perde tempo. A palavra de Deus, ela diz para mim e para você que a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Naquele momento, a fé de Bartimeu, ela vem florar, ela começa a florar para fora, porque agora estava diante dele, mesmo ele sem ver, mas ele ouviu que Jesus de Nazaré estava, aleluia, a passar por ali, e ele não podia perder esta oportunidade de ter sua visão recobrada, de deixar de ser um esmoléu, de deixar de ser humilhado, de deixar de ser agora um pedinte
Ele estava cansado. Acredito que Bartimeu estava cansado daquela vida. Então ele clama. E veja que quando Bartimeu clama, alguém manda ele se calar. Quantos meu amigo tem dito para você, não adianta você orar mais, não adianta você clamar, não adianta você jejuar, não adianta você meditar mais na palavra, não tem mais jeito. Talvez você esteja esperando há muito tempo uma cura, uma libertação, algum pedido, alguma causa na justiça, e alguém disse, olha, não adianta mais. É causa perdida. Tentaram calar Bartimeu, mas Bartimeu ainda mais clamava. A palavra de Deus diz para mim e para você, clama-me e responder-te-ei, e te anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. É necessário que a gente venha clamar, é necessário que a gente venha colocar a nossa fé em Deus. E a fé de Bartimeu veio para aflorar quando? Por quê? Porque ele já ouviu falar de Jesus. E a fé estava brotando no coração dele. E ele continua a clamar, até que Jesus o chama. E Jesus nesta manhã tem chamado você, mas você tem endurecido seu coração. Jesus tem chamado você, meu querido, para te dar a salvação, a qual ele já fez o sacrifício da obra salvífica na cruz do Calvário, ele já fez. Mas é você que tem que tomar a atitude de ir de encontro a Cristo. Ele já fez o que tinha que fazer. Se Bartimeu não fosse até lá, talvez Bartimeu não tivesse recebido a cura. Mas quando o mestre chama, Jesus chama, ele salta, ele vai, fica de pé e vai até Jesus. E Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Jesus pergunta para você e para mim, o que você quer que Jesus faça na sua vida? É uma libertação, é uma cura, é a transformação, é a libertação dos seus filhos, dos vícios, das drogas, da marginalidade, é a libertação do marido, é a cura de um amigo, de um vizinho, é a cura que você quer para a sua vida, é a transformação. O que é que você quer de Jesus? Se você ficar calado, ele não vai saber, ele sabe tudo. É lógico que Deus, ele, na sua onisciência, onipotência, ele tudo sabe, mas ele quer ouvir da sua boca o que você precisa dele. Ele sabe o que você tem passado, a sua vida de lamúria, de choro, de sofrimento, mas se você não expressar, não dizer para ele o que você deseja, ele não pode fazer. Bartimeu teve que não ter só fé, mas ter a atitude de se levantar, de ficar de pé e ir até Cristo. Bartimeu saiu agora da beira do caminho e vai adiante, vai agora até Cristo. Você vai ficar aí à beira do caminho ou você vai tomar a posição de seguir, de ir até Cristo? Porque a atitude de Bartimeu levou ele a ser curado. E Jesus disse para Bartimeu, a tua fé te salvou. E ordenou, vem em frente. A tua fé te salvou. E diz a palavra de Deus, no mesmo instante o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Bartimeu agora sai daquela condição de estar ali à beira do caminho. Porque está à beira do caminho, meu querido,
é receber a palavra com alegria, com amor, mas também é impedir desta palavra não venha frutificar. Houve a necessidade de Bartimeu sair da beira do caminho e ir até Jesus para poder receber a palavra de fé, a palavra de cura. Porque para Deus, meu querido, não há nada impossível. Tudo é possível ao crer no Senhor, na sua palavra. E diz a palavra de Deus que Bartimeu passou a seguir Jesus pelo caminho. Você quer ficar à beira do caminho, aí numa situação estática, morta espiritualmente, com o coração ferido, com o coração adoentado, com a sua vida espiritual morta, ou você quer seguir Jesus? Porque seguir Jesus implica em uma vida de salvação, implica em uma vida de libertação, de paz, de alegria, mas também significa que você no mundo terá aflição, mas que com Jesus você vai ter bom ânimo e vai superar as dificuldades. Porque agora você vai ter Cristo para consolar você, para te dar força para superar as dificuldades. Bartimeu, ele não se contentou apenas com a cura, mas agora Bartimeu, ele começa a seguir Jesus, a andar pelo caminho com Jesus. É o que diz a palavra, e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Será que você é daqueles que vai apenas à congregação para receber o milagre e depois deixa Jesus e volta a ficar à beira do caminho e volta a ser iludido com as coisas deste mundo? Será que você é daqueles que não tem deixado a palavra de Deus frutificar no seu coração? Ou você é daqueles que, como Bartimeu, segue pelo caminho com Cristo para que ele comece a fazer o processo de libertação, de regeneração, de santificação na sua vida, para que um dia você e eu possamos adentrar nas moradas celestial de Cristo? Bartimeu não se contentou com a cura, ele quis seguir Jesus. A quem você tem seguido? Aos prazeres deste mundo? A cobiça do seu coração? A quem você tem seguido? Como Bartimeu, um cego físico, muitas pessoas estão aí cegas, não fisicamente, mas espiritualmente, porque elas não conseguem enxergar e ver a verdade, que Cristo é a salvação, que Cristo é o libertador, que só nele há vida, a esperança, a paz, a alegria. Muitos ainda estão mortos espiritualmente, porque estão à beira do caminho, porque não querem clamar para serem libertos do mal que aflige suas almas. Bartimeu não se contentou com a vida medíocre de estar ali à beira do caminho pedindo esmola, mas ao ouvir falar de Jesus de Nazaré, ele então clama. E a palavra de Deus para mim e para você nesta manhã é: clama a Deus, não se acomode com esta situação má na sua vida. Não fique à beira do caminho,
mas procure seguir a Cristo, pois ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho que conduz à salvação. O mundo pode apresentar vários caminhos, como muitos dizem aí, que todos os caminhos levam a Deus. É mentira. Só um caminho leva a Deus, e este caminho é Jesus Cristo. Que você, meu amigo, nesta manhã, possa ser abençoado por Deus, possa ser revigorado, fortalecido, curado, liberto, transformado, iluminado pela palavra de Deus, e venha seguir a Jesus, venha sair da beira do caminho e seguir a Jesus. Seguir Jesus pelo caminho da vida, que se chama Cristo. Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua parentela. Deus lhe dê graça, lhe guarde, lhe livre de todo mal, em nome de Jesus. Como eu disse, eu sou o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Se inscreva no meu canal, dê o seu like, ajude este canal, a levar a palavra de Deus a outras pessoas, espalhada no Brasil e no nosso mundo. Amém? Deus abençoe a sua vida. Continue orando, continue lendo a palavra, continue se consagrando para Deus e vigiando em todo o tempo, porque os dias são maus. Entregue o teu caminho ao Senhor e tudo mais Ele fará. Amém? Deus abençoe a você e toda a sua casa, em nome de Jesus, e glória a Deus.